Olá pessoal, nós estamos aqui para mais uma revisão dos conteúdos da disciplina Logística. Nesse momento abordando os assuntos trabalhados nas aulas 4 e 5. Inicialmente essa revisão não estava prevista porque ela vai tratar principalmente da gestão de estoques, que é um tema já conhecido por ser discutido em outra disciplina do curso. Porém, atendendo a alguns pedidos, eu resolvi então gravar essa pequena revisão também. Nessa aula, nós iniciamos discutindo as operações da logística, ou seja, o que ela faz. Esse é um tema que ainda não apresenta uma coesão entre os autores. Cada um enxerga ou propõe uma abordagem diferente. Utilizando como exemplo essa tabela comparativa retirada de 3 autores, 2 deles do nosso referencial básico, são Bauer, Sox e Balu, nós percebemos que há diferentes propostas sobre aquilo que a logística deve fazer. Porém, elas na maioria dos casos se equivalem ou têm alguns alinhamentos, com pequenas diferenças ou complementos entre eles. Por isso, nós resolvemos seguir na disciplina a abordagem proposta por Bauer, Sox, Close e Cooper, que é também a mais sintética delas. Então, nós passaremos deste momento da disciplina até um momento bastante avançado do semestre, discutindo cada uma dessas 5 operações: gestão de estoques, intralogística, processamento de pedidos, rede de instalações e transporte. A primeira operação da logística, e aquela que será analisada neste momento, é a gestão de estoques. Ela é muito importante porque a logística diz respeito a movimentar materiais, a gerar um fluxo de informações relacionado a esses materiais. Então, de certa forma, a gestão de estoques é o coração da logística. Nessa questão, que será abordada de maneira resumida, porque ela já foi discutida para a turma em outra disciplina do curso, a administração de materiais, nós queremos recordar alguns pontos centrais. O principal deles é que a gestão de estoques traz consigo um trade-off, ou seja, um desequilíbrio entre duas atividades importantes para o resultado final do processo. Nesse caso, o trade-off acontece entre o nível de serviço e o custo dos estoques. Normalmente, eles trabalham de uma maneira conjunta, ou seja, se eu quero ter um baixo custo de estoque, gastar pouco dinheiro para manter o estoque, isso representa um baixo nível de serviço, o que quer dizer poucos produtos para entregar para o cliente ou um risco maior de falta de produtos. No lado oposto, se eu quero ter um alto nível de serviço, não deixar faltar produto para o meu cliente, em resumo, eu preciso aumentar o volume de estoques e, consequentemente, aumentar os custos. Então, em qualquer uma das duas situações, eu tenho um ponto positivo, ou o baixo custo do estoque, ou o alto nível de serviço, e um negativo, que seria o contrário. Num, o alto custo dos estoques, no outro, o baixo nível de serviço. Então a pergunta é possível ficar apenas com os dois aspectos positivos, ou seja, eliminar esse trade-off existente entre esses dois extremos dessa análise? Sim, essa é a proposta da administração de materiais. O que se busca justamente é encontrar uma situação onde você consiga ter baixo custo dos estoques e, ao mesmo tempo, fazer com que esses estoques garantam um alto nível de serviço, um nível de falta relativamente pequeno para os seus clientes. Esse é o desafio que é posto em discussão nesse momento. Para fazer isso, há algumas ideias centrais que precisam ser conhecidas. A primeira delas é o lead time. Normalmente, nós associamos lead time com o prazo de entrega do fornecedor, ou seja, aquele prazo que o fornecedor leva ou que nos informa que ele vai levar para entregar algum tipo de produto quando nós compramos. Porém, aqui reside um grande erro das organizações. O lead time vai além disso. Há outras tarefas e atividades que também fazem parte dele. Então vejamos num exemplo fictício aqui o caso de um produto em que o fornecedor informou um prazo de entrega de 8 dias. Porém, não serão 8 dias entre a compra do produto e o recebimento desse produto. Por quê? Porque o prazo de entrega do fornecedor, por exemplo, normalmente considera apenas o momento que ele recebe o pedido, que ele aprova o pedido, até o momento que ele embarca esse pedido no modal de transporte escolhido. Porém, o transporte também tem um tempo, ele também leva um tempo para ser executado.
Digamos que seja um transporte relativamente longo, que vai levar 5 dias. Durante esses 5 dias, a organização ainda não tem o produto disponível para utilizar. Então, esse tempo de transporte também compõe, ou deveria compor nas análises organizacionais, o lead time. Além disso, após o recebimento do material, em algumas organizações existem alguns procedimentos internos prévios antes do efetivo uso dos produtos. A descarga do produto, obviamente, mas também algum tipo de conferência, como por exemplo documental, quantitativa, e também as inspeções técnicas, quando você recebe o produto e vai verificar se ele atende os níveis de exigência que foram estabelecidos. Essas atividades levam tempo, e esse tempo deveria ser acrescido ao lead time, porque teoricamente durante essa fase o produto ainda não está disponível para uso. Finalmente, nós temos que lembrar que ainda há uma outra questão que interfere no lead time, que é o prazo anterior à aquisição do produto no fornecedor, ou seja, o prazo de compra. Esse prazo normalmente se refere à burocracia ou aos procedimentos internos que a empresa tem para comprar. Então é necessário que se identifique quais são os materiais que são necessários naquele momento. As organizações têm por padrão fazer cotações ou orçamentos junto aos seus fornecedores e normalmente, depois de definido o fornecedor, ainda há necessidade de aprovação da compra perante aos diretores ou algum superior dentro da empresa. Esse processo, novamente, adivinhem, leva tempo. Teoricamente, esse tempo deveria ser acrescentado ao lead time. Por quê? Porque se você trabalha só com o prazo de entrega do fornecedor, você está considerando ou está planejando que você vai ter um período de 8 dias entre comprar e ter o produto disponível. Mas quando você leva em consideração todas essas outras coisas que podem afetar o lead time, nós chegamos, por exemplo, a uma situação como essa, em que o lead time real é de 22 dias. E como nós sabemos, em algumas questões bastante importantes, como a definição do estoque de segurança, a definição de um ponto de pedido, o lead time influencia diretamente aquilo que eu preciso desenvolver. Então, um lead time mal planejado ou não levando em consideração todas aquelas peculiaridades que uma compra pode ter, vai acabar prejudicando, vai levar a falhas no planejamento e significa normalmente que durante um certo tempo vai faltar produto em estoque, o que é muito ruim. Então, o primeiro segredo para uma boa gestão de estoques na logística é a correta definição do lead time da empresa. Além disso, uma alternativa que vem sendo muito usada são os programas de resposta rápida. Existem vários deles, nós não vamos entrar aqui em detalhes, isso aqui é um material que está disponível para pesquisa, mas basicamente o que esses programas visam? Eles visam agilizar o tempo de resposta, ou seja, o tempo em que se identifica a necessidade do material, esse material é comprado e reposto para o cliente. Eles se adaptam a alguns tipos de negócios ou de áreas de atuação com maior ou menor qualidade. O ECR, por exemplo, é basicamente voltado para o setor varejista, enquanto o VMI, o Vendor Managed Inventory, pode ser adotado em diversos tipos de segmentos diferentes. Finalmente, nós temos que levar em consideração uma série de técnicas que nos são apresentadas na área de administração de materiais que podem contribuir para uma análise correta dos estoques, evitando, por exemplo, que nós tenhamos estoques de produtos que não serão utilizados, comprometendo o custo, ou que nós tenhamos estoque em excesso, que é um outro problema que afeta as empresas. Essa tabela aqui resume brevemente as principais técnicas. Repito, elas são conhecidas na disciplina de administração de materiais e elas também foram trabalhadas em sala em laboratório de informática. Então, apenas lembrando, nós temos a classificação ABC, que nos mostra em importância financeira quais são os itens mais relevantes do estoque da organização. Nós temos as técnicas de previsão de demanda, lote econômico e estoque de segurança, que nos informam qual é a quantidade correta para se comprar de um determinado produto. Nós temos os sistemas de reposição periódica por tempo definido ou contínua, que é para o ponto de pedido, ou ainda just in time, que é uma nova proposta,
que nos informam quando o produto deve ser comprado. Comprar o produto antes do necessário ou depois do necessário tem impactos também, ou no custo ou no nível de serviço. E ainda existem várias técnicas de seleção de fornecedores que podem ser utilizadas para determinar qual é o melhor fornecedor a ser considerado em um determinado negócio. Seria esse o resumo, pessoal, um pouco mais rápido que o habitual, já que os temas já são também previamente conhecidos, mas nós continuaremos na próxima semana falando sobre intralogística. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.